Pai do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Queria só levantar um pouquinho aqui. Na Bíblia, as letras é muito pequenininhas. Tá bom. Obrigado. Aleluia, Jesus. Coloque de pé. Aleluia, Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth fica logo após o livro de Juízes. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Você que encontrou, coloca a tua Bíblia no seu assento, deixa ela abertinha aí. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ô, glória! Se você achou, fala amém. Amém. Se você não achou, tenha mais o costume de ler a Bíblia, que você da próxima vez vai achar mais rápido. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ruth. Amém. Coloca a tua Bíblia no seu assento, coloque de pé. Eu queria fazer uma breve oração. Deus ele já tem falado através dos louvores, através da vida da pastora. Deus ele tem falado desde a madrugada, quando nós fomos impactados pela glória de Deus. Confesso que eu estou até agora com a carne tremenda. Eita Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Passamos um sábado aí abençoado também no monte, a qual eu não estava muito bem. No sábado eu me ajoelhei para orar, sabe? Quando você não está bem, você começa a orar, dá 5 minutos você já fica todo doído. Parece que o espiritual transforma no físico e você não consegue nem orar. É verdade. Senta aqui, senta. Mas eu sabia que Deus ele ia fazer alguma coisa ali naquele lugar. E ali quando Deus mandou a pastora, falar para o pastor ungir o Dalane pastor, Deus já tinha falado que eu ia ser o próximo. Eu estava falando nele, Deus, deixa dentro que eu estou, deixa eu com o diácono, não tá bom. E eu fiquei ali relutando. Falei, não, tá bom, diácono. Foi isso que Deus falou para a pastora, né? Eu falava, diácono, não é. Mas glórias a Deus, né? Estamos aqui para isso, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloca a Bíblia no seu assento. Eu queria levantar um clamor agora, para que Deus ele fosse falar através da minha vida hoje. Para que hoje Deus ele confirmasse o encontro que Ele tem com você hoje aqui nessa noite. E que da maneira que você entrou, você não vai sair. Se você entrou feliz, se você entrou alegre, você vai sair mais ainda. E a partir desse momento eu queria que você esquecesse um pouquinho dos seus deveres, esquecesse um pouquinho das suas aflições, das preocupações e começasse a orar ao Senhor. Porque Deus ele se faz presente aqui como uma coluna de fogo que é seu lugar. Aleluia, Deus! Como Espírito Santo, se você tiver a sensibilidade do Espírito Santo, eu te peço agora, você já estará sentindo ele a partir de agora. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. vai encontra cada soberano Deus, eterno Pai. Deus amado, Deus querido, estamos aqui na tua presença, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui para prestar um culto de adoração a Ti, Deus. Eis-me aqui, Senhor, como profeta da tua casa. Eis-me aqui, Senhor, como provedor da tua palavra, Senhor, como mensageiro, Pai, mensageiro da tua palavra, Senhor. Deus, eu peço a Ti agora, Senhor. Toma cada um aqui nas suas mãos, Senhor. Vai sondando agora cada coração, Senhor. Pai, Deus, cada um aqui tem uma peleja, Pai. Cada um aqui tem uma vida, Senhor. Os objetivos de alcançar uns sonhos, ó Pai. Toma cada um da tua vida, meu Deus. Oh, Espírito Santo, inclina os seus ouvidos para esse lugar, Senhor. Inclina, Deus, os seus ouvidos para esse lugar, Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Atenda, Pai, a nossa oração nessa noite. Atenda, Pai, o nosso clamor. Atenda, Senhor, o clamor da tua igreja, Senhor. Começa agora a nos renovar, Senhor. Começa agora, amado, a trazer a essência do Espírito Santo. Porque quando o Senhor foi naquela cruz do Calvário, Senhor morreu, a gente voltou para o Senhor prometeu que Ele tinha com o teu Espírito Santo, ó Pai.
Ele marca um novo tempo na tua vida. Hoje Deus Ele marca uma nova semana. Deus, eu digo para você nessa noite, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh meu Deus, eu queria que eu salvasse essa noite. Entoa esse louvor com oração fervorosa nessa noite. Diga aí em voz alta hoje. Abre a sua boca hoje. Diga que vai valer a pena hoje. Porque Deus Ele está pronto, esperando somente uma atitude sua. Vai valer a pena, Senhor. Eu sei que vai. O dia verá de chegar. Eu e você. Já está valendo a pena. Eu creio, Jesus. Já está valendo a pena. Verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aí Deus tomou a diaconisa Bruna e falou que Deus ele ia me usar nessa palavra. Eu falei, agora eu tenho que estudar ela. Eu nunca tinha meditado acerca dela. É forte. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos era Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera
e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Aleluia, Deus. Boa Espírito Santo. Voltando aqui no versículo 8, novamente. Acho que eu pulei esse versículo. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, com vós usastes, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda ao meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo-me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu servo, ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu, pois, a tua cunhada. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que repousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Até aqui. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento ali. Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Bom, Jesus, eu vou te falar daqui a pouco. Aleluia! O livro de Ruth, ele tem como autor, desconhecido, ou melhor, talvez Samuel ou Isaías. Não tem certamente quem escreveu esse livro. Ele escreveu para mostrar a ascendência de Davi. Ruth, ela seria bisavó de Davi, bisavó do rei Davi. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo. Como nós acabamos de ler, eu vou falar bem devagar para você entender a palavra, porque é um pouquinho, a palavra, apesar do livro de Ruth, ele só tem 4 capítulos. E apesar de tudo, de ser simples, às vezes a gente não consegue entender. Havia uma mulher com o nome de Noemi. Essa mulher tinha como esposo um homem chamado Elimeleque, que era servo do Senhor. Portanto, Noemi e Elimeleque era servo do Senhor. Eles serviam o Deus de Israel, serviam o nosso Deus que nós servimos hoje. Papai! E a Bíblia nos conta que Noemi fica viúva de seu marido. Antes disso, ela tem seus 2 filhos, é lógico, mas aí chega um tempo do seu marido e ele falece, ela fica viúva de seu marido. E ali fica ela, os seus 2 filhos e as suas 2 noras. E a Bíblia diz que ao passar dos anos, os seus 2 filhos também morrem. Os seus 2 filhos também morrem. Eu já queria dar uma pausa aqui para explicar algo que eu entendo. Aquela mulher, ela se sentiu totalmente desraigada do Senhor.
Ela se sentiu totalmente abandonada pelo Senhor. Ela se sentiu como o Senhor, né, como ela mesma disse, o Senhor descarregou as suas mãos sobre mim. Aleluia. Ela tinha perdido o seu marido e agora ela tinha perdido os seus 2 filhos. É Deus. Nós, analisando a história de antigamente, nós descobrimos que a mulher ela não tinha muito valor. A mulher ela não tinha muito valor, pastor. Verdade, verdade. E se nós formos lá no povo de Nordeste, eu tive o prazer de conhecer lá no ano passado, e nós vemos que o povo antigo de lá, porque lá de repente ainda não é tão moderno, não é tão para frente, né, ainda não se valorizou, a mulher não foi tão valorizada como nos dias de hoje. E lá ainda alguns antigos de lá ainda usam a mesma cultura. Né, eu estive lá em setembro do ano passado, nós fomos muito bem tratados. Só que quando se reúne todo mundo, por exemplo, para comer, as mulheres fazem ali o almoço, ficam lá na cozinha, aí depois quando o almoço está pronto, ela chama todos os homens e serve todos eles primeiro e fica só esperando lá. Eles não se comem junto. Primeiro eles servem os homens, eles comem ali o melhor, né, vamos dizer, né? Claro que eu acredito que as mulheres sabem e faz bastante comida, né? Para sobrar para elas, senão coitadas, né? Aleluia, Jesus. E ali havia aquela certa discriminação, não tanto discriminação. E hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia a mulher já ocupou o seu lugar na sociedade. A mulher é um pouquinho mais valorizada, ou melhor, bem mais valorizada do que antigamente. Mas mesmo assim a Bíblia destaca algumas mulheres virtuosas. Tem alguns livros aqui que fala muito acerca da mulher. Nós conhecemos a história de Esther, nós conhecemos a história de Ruth, de Débora, de algumas outras aí. E a Bíblia destaca essas mulheres pela virtude a qual elas têm. Quando nós analisamos esse texto a qual eu li, que Noemi, né, ela perde ali o seu esposo, e depois perde os seus filhos, e depois ela se encontra sozinha com as suas noras. Ela fala para as suas noras: voltam agora para o seu povo, ou seja, volta lá para casa da sua mãe, porque eu não tenho mais nada. É verdade, Deus. A Bíblia diz que quando o seu marido ele falecesse, seus filhos, não tinha mais ninguém, a mulher não podia nem ficar com as terras dele. A Bíblia nos ensina que teria que chamar alguém da família dela para que a remisse, ou seja, para que comprasse, que pagasse o preço por aquela terra, e se achasse graça aos olhos dela alguém ali, se casasse com ela, e elas continuavam ali com a herança do seu esposo, senão ela não tinha mais nada. E ali foi dessa forma que aconteceu. Quando Noemi ela perdeu o seu esposo, depois perdeu os seus 2 filhos, ela se viu a mão do Senhor como se tivesse pesado sobre a vida dela. Pai. Ela se viu naquele momento sem saída, talvez no meio sem saída, falando: o Senhor me abandonou, o Senhor não se lembrou de mim mais. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. E ali quando ela falou para suas noras, ela falou para as suas noras: vai agora e volta para o seu povo. Elas choraram, as duas choraram e disseram que não ia. Mas aí ela insistiu pela segunda vez: vai para o seu povo, porque eu não tenho mais nada. Aí a Bíblia nos conta que Orfa pega sua malinha e volta para o seu povo e para servir os seus deuses, com letra minúscula. Aleluia, Jesus. Entendo eu que aquelas 2 mulheres não eram servas do Senhor. Entendo eu que ali, aqueles homens, filhos de Noemi, eles se casaram com aquelas mulheres, porém elas não conheciam o Senhor, não serviam o Deus de Israel. Porque quando Noemi fala: volta agora à sua casa, ele fala, ela fala: volta agora ao seu povo, que ali serve aos seus deuses. E uma delas voltou. Mas eu queria falar sobre Ruth hoje, que falou: ao seu lado estou. Jesus. Como dissesse aqui no versículo 16: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe, afaste de ti,
Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, aqui no versículo 18: vendo ela, pois, que Didiogo estava resolvida para ir com ele, com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é essa Noemi? Porém elas diziam: não me chameis Noemi, chamai-me de Samara. Chamai-me de Samara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Mas ela não estava sozinha, ela tinha alguém que estava do lado dela. Talvez se Ruth naquele momento voltasse para o seu povo ali, que eu não sei quem que era, eu não sei a qual Deus eles serviam, talvez aquela mulher teria dado fim na vida dela, teria virado uma moradora de rua. Eu não sei o que aconteceria com aquela mulher, porque ela não tinha nada, não tinha força, não tinha ninguém do seu lado, ela se sentia totalmente só. Mas ali havia uma mulher chamada Ruth. Deus, ele hoje procura mulheres virtuosas na presença. Mulheres assim como você foi chamado, assim como você não servia a esse Deus. Talvez tem pessoas, meu amado, tem pessoas que quando é servo de Deus, o Espírito Santo, vou falar uma coisa para você. Tome cuidado a quem você vai buscar lá fora, você jovem. Tome cuidado a com quem você namora. Aquelas duas mulheres, uma foi fiel, uma que foi Ruth, ela ficou até o fim. Quer dizer, o que ela ficou ali, ela falou: vou servir os seus deuses, ela reconheceu o Deus de Israel. Mas uma delas voltou. Talvez, se você se casar com uma mulher que vem lá do mundo, você vai pagar um preço caro. Talvez depois, se você partir, qual vai ser o seu legado que vai ficar? Será que ela vai ficar firme na presença do Senhor? Então toma cuidado a quem você escolhe. Você ainda que não se casou, você jovem, tome cuidado a quem você vai pegar, quem você vai escolher como a sua conjuntura. Você tem orado ao Senhor, tomado direção. Você tem falado: Senhor, prepara aí, Senhor, prepara aí para a minha Rebeca, para que eu possa viver com ela tranquilamente, sem briga, sem discussão, sem discordância, Pai. Será que você tem pedido isso ao Senhor? Aleluia, Jesus. E ali aquelas duas mulheres seguiram ali elas. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Aquelas mulheres precisavam alguém aqui remisse ela, ou seja, alguém que pagasse. Meu Deus, aleluia, isso é forte demais. Aleluia, Deus. Alguém que pagasse ali, é como se fosse, como alguém morre, fica ali aquela herança ela não passa para o seu nome, enquanto você não fizer ali um inventário, enquanto você não fizer tudo certinho ali, aquele contrato, e passar tudo para o seu nome. Não é assim até hoje. Até hoje você tem que pagar. Você não tem que pagar? Imagina aí, seu esposo falece, você não tem dinheiro nenhum, e ali está tudo na mão, não está nada no seu nome. E aí? Até hoje ainda é assim. É claro que hoje a lei acaba nos favorecendo um pouquinho mais, e tem um pouco menos de, tem um pouco mais de compaixão acerca disso, né? A gente consegue provar algumas coisas, porque tem pessoas que não se casam depois que o marido falece, né? E é aquela luta para reconhecer, para dizer, para ela ficar com uma pensão até, e é aquela luta na justiça, tem que provar, tem que ter testemunha, né? Por isso que até aí você é errado em não se casar. Aleluia, Jesus. E ali elas armam um plano, ela fala: vamos lá procurar um Boaz, né, que é meu primo, que está lá, é meu parente, eu não lembro o grau do parenteiro, parente de Noemi, porque a Bíblia diz, lá em Levítico fala muito acerca de Noemi. Diz que quem que
tiver que remir, tem que ser alguém parente, tem que ser um parente, não pode ser qualquer um. E ali elas sabem de Boaz, né? E elas articulam um plano para que ela fosse lá. Ela foi lá por debaixo do pano, nem se tocou trombeta. Ela pediu sabedoria a Deus. Eu creio que ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Ali ela foi lá, ela armou uma artimanha. Eu não vou explicar detalhes por detalhes aqui, porque senão eu vou ler os 4 capítulos de Ruth e você vai se cansar muito. Mas ali ela armou um plano ali acerca de Boaz. Ela foi lá, ela fez ele ter compaixão com ela, e depois ela fez algo que ela se deitou ali nos pés de Boaz, e ela fez com que ele achasse graça na Ruth. Ela fez com que ela achasse graça aos olhos dele. Boaz achou graça aos olhos de Ruth. Aleluia, Deus. E ali ele fala: vamos achar um remidor. E ali havia, a Bíblia diz que ia passando um remidor, porque tinha pessoas que faziam isso, só que ele não pôde remir aquela mulher, ele não pôde porque ele não tinha o grau para nem fresco. E ali ele falou: não vai ter jeito, então eu vou te remir. Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, aleluia. E ali a Bíblia diz que Boaz ele redime Ruth. Vamos ao dicionário agora, remir. O que significa a palavra remir? Nós ouvimos bastante falar que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. A palavra remir no dicionário, se vocês vão procurar, significa libertar mediante o pagamento de um preço. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou falar de novo: libertar mediante o pagamento de um preço. Deus já está dando um entendimento a pessoas aqui nessa noite. Deus já está falando com pessoas aqui nessa noite. Quando eu digo que Cristo ele nos remiu, ele pagou o preço, ele requer algo. A remissão tem um preço. Deus, é forte. O tema dessa mensagem: o preço da remissão, pastor. Aleluia. O preço da remissão. Deus ele pagou o preço por nós, não foi? Ele nos remiu naquela noite na cruz do Calvário. Ele nos remiu ainda que nós aqueles ali, seus discípulos, foram contra ele assim, que ainda que os seus discípulos renegassem a ele, não fosse fiel a ele, ainda assim nos remiu. Ele pagou o preço, ele comprou com o seu sangue. Essa maneira, o direito de nós podemos ainda ter a chance o preço, aleluia, de herdarmos a vida eterna, e por isso nós estamos aqui hoje nessa noite. Jesus ele pagou alto preço. Eu quero dizer para você: você não vai pagar o preço igual a Jesus, não, mas você vai pagar um preço sim. Não vai ser igual a Jesus, não. Pai, é forte. Porque eu acho que igual a Jesus vocês talvez não aguentariam. É verdade. Porque Deus ele sabe o tanto que nós aguentamos, pastor. Deus ele não dá um fato maior. A Bíblia diz que não dá um fato maior do que aquilo que nós não conseguimos suportar. Talvez você se encontrava num certo dia, assim como aquela mulher, dizendo que o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Meu Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo. E talvez você tenha falado: o Senhor ele se esqueceu de mim, ele desceu sobre mim a sua mão, ele deixou que acontecesse isso, que eu perdia tudo, que eu perdi a minha família, eu perdi o meu esposo, eu perdi ali aquilo que foi um dia um sonho, aquilo que um dia eu planejei para mim, eu sonhei aquilo que o Senhor concretizou até mesmo aquele sonho, e hoje Deus tirou aquele sonho de você. E talvez você tenha passado isso, mas essa dor não foi maior do que a dor que Jesus sentiu lá na cruz do Calvário. Essa dor não foi maior do que a infidelidade que Jesus passou quando procurou o teu servo que estava dormindo. Essa dor não foi maior do que o dia que ele falou: aquele que comeu o bocado molhado me entregará na mão. Oh Espírito Santo. Aquele que comeu o bocado molhado, ele me vendeu por 30 moedas de prata. Aquele que comeu o bocado molhado vai me trair. Aquele que é discípulo do Senhor, eu estou falando daquele que andava lado a lado com Cristo, traiu a ele. E Jesus naquela hora ele se sentiu sozinho. A Bíblia nos conta aqui, eu já vou voltar para a palavra. A Bíblia nos conta aqui, ele sobe no monte do Getsemane, ele vai orar, e ali ele começa a falar com o Pai.
E ali a Bíblia diz que ele começa a transpirar sangue. E ali ele começa a sentir tudo aquilo que ele ia passar, aquilo que ele havia de passar. Aleluia, Deus. Talvez se Deus mostrasse para você aquilo que você havia de passar, você saía correndo rapidamente. Talvez se Deus mostrasse tudo aquilo que você havia de passar, você tornaria travo, você fazia como órfão, voltava no seu caminho, adorava outros deuses. Talvez você, com o Espírito Santo, Pai Jesus, ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta, Senhor, de mim esse cálice. Eu posso contemplar como se fosse o Espírito Santo. Naquele momento, Deus, ele lá nos céus, contemplando aquela oração de Jesus Cristo. Não era uma oração simples, minha e sua, quando nós nos ajoelhamos para orar, mas era o próprio Jesus Cristo, era o próprio Deus. Espírito Santo, que estava orando. Talvez naquele momento o céu parou para ouvir aquela oração. Espera aí, vamos parar de adorar até mesmo. Espera aí, vamos ouvir o que Jesus está falando lá embaixo. Espera aí, vamos ouvir, porque o céu está tremendo agora. E Jesus dizia: Senhor, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, Senhor. Senhor, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice, ó Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não podia. Ele sabia que não podia afastar aquele cálice dele. Ele sabia que não podia, era necessário ele fazer aquele ato. Instantaneamente ele olha para o céu e fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Com o Espírito Santo, por esse ato, e por esse ato que Jesus fez lá, nós estamos aqui hoje nessa noite. Mas ele disse, ele fez uma promessa minha a você. Ele falou que ele iria. Ele não deixou nós desenganados, ele não fez nenhuma surpresa. Ele falou: eu vou, mas eu amo um Consolador. Eu vou subir aos céus, eu vou morrer assim naquela cruz do Calvário, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E logo após eu vou derramar o teu Espírito, o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Todos aqueles que me buscarem de verdadeiro coração, todos aqueles que crerem na minha palavra, que crerem nos meus profetas, eu vou derramar o Espírito Santo. Não estareis mais sós. Que você não está só nessa noite. Você nessa noite não está só. Você nessa noite não está só. Você nessa noite não está só. Eu vou falar de novo. Você nessa noite não está só. Não torne para trás, não volte para trás como aquela mulher que olhou para trás e somente virou uma estátua de sal. Não faça isso. Quantas pessoas nós temos vivendo? Quantas pessoas nós temos contemplado? Pessoas que pregavam a palavra, pessoas a qual eram usadas para falar em línguas ali, falar em línguas, profetizavam, eram usadas e as pessoas eram curadas, que hoje tornaram para trás. Eu não sei qual a dor que passaram, eu não sei qual a dor que você passou, você aí que está talvez assistindo esse vídeo. Eu não sei o que te fez voltar atrás. Eu não sei qual o tamanho do fardo que estava sobre você, mas como eu disse, há um preço pela redenção. O Espírito Santo há um preço pela redenção. Então não diga que você não suportou porque você não aguentou mais. Não diga que você não tem capacidade de passar por uma provação. Não diga porque certo dia você orou e você falou: Senhor, me fortaleça, Senhor. Me fortaleça, Senhor. Deus, me faz assim como aquele salmista, Senhor, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Lembra quando você disse isso? E aí na primeira provação você pensou desistir. Na primeira provação você tentou olhar para trás e querer comer ali dos manjares ali daqueles deuses como... Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, fala muito ao nosso coração acerca daquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Aquelas loucas, elas perceberam que elas precisavam de azeite. Aleluia. Aquelas loucas, elas chegou um momento a qual a sua lâmpada estava apagada. Ela falou: peraí, eu tenho que buscar mais azeite, porque senão não vou conseguir continuar, não vou conseguir. Só que era tarde demais. Era tarde demais, porque quando ela foi comprar aquele azeite, o Senhor voltou para as bodas e elas ficaram de fora. Não fique de fora. Não fique de fora. Eu estou falando a pessoas aqui hoje que já passou por muitas lutas, por muitas provações.
E pessoas aqui que Deus provou lá atrás e talvez você foi provado novamente e não lembrou daquilo que Deus ele fez lá atrás, e talvez nessa provação você ficou ali com uma cicatriz, e toda vez que você olha para essa cicatriz, você se lembra daquela provação. É Deus, aleluia. E tem pessoas aqui que também ainda vão ser provadas. O reino do Senhor, o reino dos céus, ele será tomado à força. A porta não é larga não, a porta é estreita. A porta não é larga assim como essa porta aqui. É Deus, aleluia. A porta dos céus ela é estreita, é tomada à força. A porta dos céus ela é tomada à força. Então, eu não queria falar para você aqui que se você crê no Senhor, se você andar segundo a tua palavra, você vai ser mais do que abençoado. Você vai ser mais do que abençoado, principalmente se você andar na direção do Senhor. Mas eu não vou falar para você que você não vai ter mais lutas, que você não vai ter mais dificuldades no meio do caminho, porque nós vivemos com pessoas atribuladas ao nosso redor, talvez até mesmo dentro da nossa casa, pessoas que fazem de tudo, ou melhor, pessoas que são usadas por Satanás para nos afrontar e nos tirar da presença do Senhor. Então eu não quero dizer para você que o Evangelho ele é só flores, é só glória. O Evangelho também tem suas dificuldades. Nós passaremos dificuldades, nós teremos obstáculos difíceis pelo caminho. Mas assim como foi entoado aqueles louvores, aquele último, eu digo a ti hoje nessa noite, vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada gota de sangue que Jesus derramou lá naquela cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que quando ele estava ali perfurado os seus pés e as suas mãos, ele não aguentava mais aquelas dores, ainda assim ele ainda tinha vida. Eles foram lá, os soldados, e pegaram a lança, enfiaram aqui na sua costela, aqui na sua barriga, e ali foi todo o seu sangue vertido. Todo o seu sangue foi vertido por mim e por você. Mas cada gota daquele sangue simboliza eu, simboliza você, e simboliza você também que está afastado da presença do Senhor, simboliza você também ainda que não conhece ao Senhor, simboliza ainda aquelas pessoas que nós oramos todos os dias falando: Senhor, liberta, Pai, transforma, Senhor, tira as escamas dos olhos, meu Deus, cada gota daquele sangue simboliza uma pessoa daquela. E a Bíblia nos diz que cada servo do Senhor, cada criatura de Deus, ele se arrepende, porque quando Deus nos faz, nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor. Aleluia. Nós somos chamados como servos bons, como figueira boa, como árvore que tem fruto. E ali Deus ele muda até o seu nome. Deus ele jamais vai transformar o seu nome de Noemi para Mara. Deus jamais vai fazer isso, não é, pastor? Deus jamais vai amaldiçoar você. Aquela mulher ela queria se auto-amaldiçoar. Vê se pode isso. Eu vou mudar de nome, porque meu nome tem um significado de alegria. Noemi significa alegria. É isso? Oh Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, alegria. E de alegria ela não tinha nada, ela disse. Ela falou: então vou mudar para Mara. Eu vou mudar para Mara, porque Mara, aleluia, Jesus, oh Espírito Santo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus ele está falando nessa noite. É forte, Deus. Deus ele está falando com você nessa noite. Deus ele está falando comigo, com você nessa noite. Você não vai mudar o seu nome, não faça isso não. Não diga que você é fraco, que você não suporta. Não seja covarde hoje. Não seja covarde, porque Jesus em carne viva ali, 100% homem, 100% Deus, ele passou por todas aquelas coisas e ele conseguiu, ele prosseguiu até o fim. É verdade. Então não diga que você não consegue, não se acovarde, não se amaldiçoa, não fale: Senhor, hoje meu nome vai ser chamado Mara agora, porque já era. Mara significa, qual o significado de Mara mesmo? Alguém lembra? Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Meu Deus. Meu Deus, amargura é isso? Aleluia, Deus. Mara, amarga, sem alegria, aquela que sem a graça de Deus.
Ela se intitulou isso, não foi Deus que mudou. Deus, quando Ele chama Jacó, conhecido como enganador, nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz, que quando ele tem aquele encontro com o Senhor, com o Filho de Deus, com o próprio Jesus Cristo, que Deus ele fala, anjo do Senhor, toda vez que você ouvir na Bíblia, fala anjo do Senhor, Deus ele fala no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo no Antigo Testamento. Então toda vez que você ouve falar o anjo do Senhor, era o próprio Jesus Cristo que estava ali, tá? Então o anjo do Senhor esteve ali com Jacó, naquele lugar chamado, que ele deu o nome de Peniel, porque ali ele teve encontro com o Senhor. Ali Deus fala para ele, ele começa a lutar com aquele anjo, ele começa ali a lutar com o Senhor, e ele fala, não vou te largar enquanto não deres a minha bênção. Ruth fez isso. Ruth fez isso, você está fazendo isso? Perseverando. Ela perseverou até o final. Talvez se ela não perseverasse, seria duas almas. Seria ela e a de Noemi, que o inimigo ia tragar, que o inimigo ia finalizar. E ali a Bíblia nos conta que Jacó começa a lutar com aquele anjo. E ali Deus abençoa Jacó. Deixa uma marquinha ali na sua coxa, porque sem preço não tem como, tá? Você quer ser ungido a pastor, você quer ser ungido a diácono, a presbítero, mas sem preço não tem como. Sem luta não tem como, sem marca não tem como. Jacó teve sua marca ali. Tem pessoas que olham os pastores e falam, eu quero ser igual ao pastor, eu quero ser igual ao pastor, eu quero ser igual ao apóstolo Agenor Dutra, mas tem um preço a pagar. É verdade. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é requerido. Ali Jacó ele fica mancando, porém o Senhor diz a ele, hoje você vai sair daqui com a sua vitória, porque você lutou com os homens, e lutou com Deus, e você prevaleceu. Você vai prevalecer hoje. Você vai prevalecer naquela luta que você vai passar no trabalho. Isso, levanta a sua mão e você vai receber. Você vai prevalecer contra as astutas ciladas de Satanás. Você vai prevalecer naquela batalha que vai se levantar contra ti, que te dirão mau testemunho, falso testemunho contra você, mas você prevalecerá. Porque a Bíblia diz que o justo não se justifica. Aleluia, Deus. E ali Deus fala, a partir de agora, Jacó, não se chamará mais a Jacó, se chamará Israel. Deus ele mudou o nome de Jacó, mas ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Aquilo que era maldição em bênção. Deus ele mudou o nome de cada um. Deus ele, quando nós aceitamos a Jesus, quando ele fez aquele ato na cruz do Calvário, eu queria que vocês colocassem de pé já. Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando ele se entregou ali naquela cruz do Calvário, quando Cristo ele nos remiu, ele pagou o preço, ele requer algo de você, ele requer algo de mim, ele requer a nossa fidelidade com ele. Ele requer que nós passemos pela luta, dando glória a Deus. Ele quer que nós passemos pela dificuldade, mas não negue o seu santo nome. Ele nos deu vários exemplos aqui, a qual um deles eu tentei expor para você acerca da vida de Ruth aqui, a qual ela, uma mulher que foi temente a Deus, virtuosa, uma mulher que não quis voltar ao seu passado, uma mulher que não quis voltar ao Egito, ali ao lugar onde ela vivia, ou seja, voltar ao mundo, voltar a comer e beber ali das lambanças ali de Satanás ali. Ela não quis, ela se abdicou de tudo isso. Ela se abdicou de tudo isso porque ela sabia que na hora certa ela ia ser abençoada. Na hora certa vai vir a bênção sobre você. Eu creio, aleluia. Deus ele já provou isso para você. Ele já falou contigo várias vezes. E talvez você, mesmo assim, você acorda chorando, tremendo e só adorar o Senhor. E só sai lágrimas, você não consegue nem sequer adorar o Senhor. Quando você sobe ao monte, talvez você não consegue nem clamar, só sai lágrimas de você. Mas Deus ele acolheu. Aleluia. Deus ele acolhe até a lágrima. Eu creio. Cada lágrima que cai no seu olhar, ele transforma em palavra. Cada lágrima ele transforma em palavra, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio, Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não se acovarde não. Não se acovarde não.
Não se acovarde amanhã quando você acordar deprimido. Eu quero que você se lembre dessa mensagem. Você vai falar: sai depressão, sai daquilo tristeza. Porque hoje eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que no mesmo minuto, no mesmo segundo, Ele pode transformar aquilo que era maldição em bênção. Ele pode transformar aquilo que Satanás tinha derrotado. Ele pode transformar na sua vitória. É, Deus, aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Deus, Ele nunca vai te amaldiçoar. Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Tem coisa que nós passamos, nós não conseguimos explicar. Tem coisa que nós passamos que nós falamos: Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não consegue enxergar aquilo que eu estou passando porque eu fui batido? Mas espera no Senhor, porque a Bíblia diz lá no capítulo 40, versículo 31 do livro do profeta messiânico Isaías, ele diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não se fadigarão. Aleluia, Deus poderoso. Ele faz assim sobre todo o globo da terra. Ele está atento. Ele está atento a tudo que nós estamos passando. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você vai aumentar esse louvor agora, abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Aleluia! Escolhe uma pessoa aí e fala assim: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Olha de novo, olhando na bolinha do olho. Fala: Deus não esqueceu de você. Olha de novo para ele entender mais uma vez: Deus não esqueceu de você. Fala para ele. Aleluia! Deus esqueceu de você. Aleluia. Aleluia! Agora eu queria que você escolhesse alguém, você desse um abraço, como se fosse o próprio Espírito Santo. Porque tem pessoas que não têm fé suficiente. Aumenta esse louvor, Nata, agora. Você vai abrir agora o seu coração, vai deixar Deus falar com você, vai deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar nessa noite, você vai Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele cura toda enfermidade, seja carnal, seja espiritual. Deus, Ele muda aquilo que Satanás decretou que era a destruição da tua vida, transforma em bênção hoje.
Ele te pega pela tua mão direita e ele fala: seus projetos, seus sonhos eu não esqueci. Somente espere no Senhor, somente seja fiel ao Senhor, somente saiba reconhecer que eu sou Deus e posso fazer todas as coisas. Somente fique na posição a qual eu quero em você. Somente use a ferramenta que eu te dei nessa noite. Ah, Deus, o que você me pedisse naquele lugar, que você disse que queria ser usado. Você disse que queria ser usado. Você, Senhor, eu não quero. Aleluia, Deus. Isso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Forte demais, meu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. É, Jesus. Tudo tem preço. É, Jesus. Tu pediste a mim. Tu me pediste a mim que queria subir mais um degrau. E você tem passado alguns momentos, não é porque você me falou hoje à tarde, mas é porque o Espírito Santo hoje ele fala comigo que essa tristeza, essa angústia vai sair do seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, Jesus. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que você tem passado é retaliação de Satanás. O que você tem passado é dificuldade que o inimigo vem soprando. É fraqueza espiritual, é aquilo que Satanás ele não está contente, porque você foi ungido a pastor. E nós sabemos que quando desce óleo sobre a nossa cabeça, quando o pastor derrama o óleo sobre os nossos ombros, ele fala: cinge hoje os seus ombros. Ele não falou por acaso aquilo: cinge hoje os seus ombros. Aleluia. Ele falou porque era para você sentir os ombros. É, Espírito Santo, é dessa maneira, meu Pai. Oh, aleluia! Não olhe para trás não, eu queria que o pastor pegasse o óleo. Deus hoje ele está curando, pastor Zalão. Deus hoje ele está limpando. Você não vai sair daqui da mesma maneira como você limpou. É, Jesus, eu creio. Eu quero que o pastor pegue na mão do pastor Zalão e pastor para pastor. Daqui a pouco vai ser de apóstolo para pastor. Eita Deus! Aleluia. É, Jesus, dessa maneira. Louvado seja Deus. Nós aprendemos que é um som transferível. É verdade, meu Pai. Nesse momento o Espírito Santo está tomando a tua vida e está limpando toda a angústia, está tirando toda a decepção. Ele está falando: você vai andar mais um pouquinho ainda, você vai caminhar mais e você vai conseguir ter mais força para caminhar em toda a angústia que está sendo hoje. Em nome de Jesus. O Espírito Santo do céu seja bem-vindo nessa noite. Toma agora o teu céu, o pastor Darlane agora. Toma ele agora nas tuas mãos e sopra agora com o teu Espírito Santo. Derrama ele agora, Pai. Ele vem assistir, Pai amado, novamente a função, porque ele quer falar em línguas. Que o teu Espírito Santo venha trazer alegria. Que o teu Espírito Santo venha trazer alegria, minha menina.
vai valer a pena. Vai valer a pena, já está valendo a pena. Deus vai te mostrar Jesus. aquilo que você tem pedido, a unção da cura. A unção da cura está sobre ti. Ele já derrubou essa unção, só que você é como se fosse uma ferramenta a qual você colocasse lá no armário, lá na dispensação, e falasse: eu vou deixar aqui. Aleluia, Deus. Aquela passagem a qual o profeta pega o machado e ele perde o machado. Eita, Deus, aleluia. Ele perde o cabo do machado. É forte, Deus, aleluia. Você vai ter que prestar conta dessa ferramenta. Profetiza agora nessa área. Profetiza agora onde você deixou. Lá naquele armário, naquela dispensação, aquela ferramenta. Profetiza lá. É Deus. Deus, ele está trazendo de volta no seu coração. Ele está te trazendo dentro de você novamente essa unção que você tanto pediu. Você pediu tudo isso, Deus, ele te deu. Então use. Então use. E seja usado na presença do Senhor. Aleluia. Beleza, aplauda o Senhor. Aleluia, Deus. Eu creio que você está passando da mesma maneira aqui hoje. Eu creio que nessa noite Deus ele te deu um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho mais de bateria para você seguir nessa caminhada de fé. Você não vai se acovardar mais. Você vai sair da sua boca não somente lágrimas, mas adoração. Não vai sair somente da sua boca murmuração. Lá. Oh, Espírito Santo, você vai adorar o Senhor pela manhã. Você vai adorar o Senhor ao meio-dia, à tarde, à noite. Ao dormir, você vai ter sonhos. Você vai sentir novamente o Espírito Santo andando contigo a partir de agora. Eu creio, aleluia. Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida, em todas as áreas. Eu seria hipócrita se eu não dissesse que Deus ele tem transformado, Ele tem mudado. Aleluia. Eu não estaria sendo sincero se eu não dissesse que Deus ele tem feito maravilha em nosso meio. Ele tem mais para fazer ainda. É verdade. Eu creio. Agradeço a Deus a confiança dos meus pastores e todos que oram por nós, por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. E assim eu agradeço a oportunidade. As palmas do louvor. Vamos louvar o Senhor com